você como uma pessoa que gosta do Corinthians, ligado ao Corinthians, você aceitaria o Eurico Miranda, diretor do Corinthians? Não. Mas foi a mesma coisa que aconteceu agora. Por que ninguém fala? O Marcelo Paz era o Eurico Miranda do Fortaleza. Outra coisa. O Corinthians já teve o seu Eurico Miranda e se chamava André Sanches. Não, mas o Andrés era ligado ao Corinthians. O que eu estou dizendo se aplicaria se o Andrés assumisse o Flamengo, se o Vicente Mateus fosse diretor do Botafogo. Foi isso que aconteceu, porque eu não concordo nunca que seja transposta esta fronteira do dirigente estatutário, do dirigente abnegado, do dirigente amador para o dirigente profissional. Ou o cara é abnegado, ou o cara é amador, ou ele é profissional. Todas as vezes que... Uma exceção agora que podem dizer que deu certo, eu acho ainda cedo, é o Marcos Braz. Não tem nada a ver o Marcos Braz ser diretor do Remo. Deu certo, o Remo subiu, muito pelo trabalho do técnico Guto Ferreira. Agora nós já tivemos o Francisco Horta, que foi o maior dirigente da história do Fluminense, trabalhou no Flamengo. Não deu certo, porque ele virou dirigente profissional. Tivemos o Paulo Carneiro, um dos dirigentes históricos do Vitória, trabalhou no Bahia, também não deu certo. Então, eu entendo que está sendo muito festejada essa contratação do Marcelo Paz pelo Corinthians. Ô, Calil, por pessoas que não entendem muito como funciona um departamento de futebol. Desculpa te cortar. Não, o Marcelo Paz, ele foi presidente do Fortaleza. Sim. Ele foi diretor. Ele foi CEO da SAF. Ele foi praticamente dono do Fortaleza. Ele fez todas as funções. Passou por todas as funções. Aí ele deu uma entrevista ao nosso Benja aqui, o programa do Benja na internet, e falou que ele estava com vontade de seguir a carreira como executivo de futebol fora do Fortaleza, que ele não queria ficar ligado para sempre ao Fortaleza, que ele queria ser um executivo de futebol. A pessoa não tem o direito de querer mudar de ramo, Calil? Eu respeito todas as opiniões, eu vi essa entrevista, mas eu acho que quando a pessoa é ligada estatutariamente, umbilicalmente, por coração a um clube, veja, ele entrou no futebol por coração, por amor ao Fortaleza. E quando ele deixa de ser dirigente estatutário e passa a ser dirigente profissional, no primeiro ano o Fortaleza faz o maior investimento da sua história e vai para a segunda divisão. Então isso para mim já mostra que uma coisa é muito diferente da outra. Eu não concordo, eu respeito, acho que ele é uma pessoa competente, eu não estou dizendo que ele vai afundar o Corinthians, não é isso. Eu estou me referindo a aspectos éticos, aspectos enfim, morais da profissão. Eu não concordo, eu respeito. Eu um dia tentei a carreira de dirigente profissional, mas eu era dirigente profissional. Como, por exemplo, o Bruno Spindel, se o Corinthians tivesse contratado, nenhum problema, porque ele já era dirigente e ele foi profissional. Pro Cruzeiro. Tudo bem, então, mas ele já era dirigente profissional no Flamengo. A carreira dele é como dirigente profissional. O Marcos Braz no Remo, eu já não concordo. O Paulo Pelaipe, que foi um outro dirigente que foi formado como dirigente estatutário do Grêmio, ele rodou, agora voltou pro Grêmio recebendo salário. Porra, mas ele era dirigente estatutário, abnegado, ele não ganhava nada. Então eu realmente não concordo, mas eu sei que, para variar, minha opinião será minoritária, mas não tem problema. E antes de chamar o Solero, só explicar que o Corinthians contratou o Marcelo Paz para ser diretor executivo. Ele não vai fazer exatamente as funções do Fabinho Soldado. Digamos que ele fará metade das funções do Fabinho Soldado. Ele fará as funções mais administrativas, que são de contratações, salários, mexer com o presidente, mas a parte burocrática da coisa. O contato com os jogadores, ele não fará. O Fabinho Soldado, ele fazia tudo. Ele fazia desde contato com o presidente, contratações, grana. Ele foi até Camboriú, sei lá, acho que foi Balneário Camboriú, que ele ficou 3 dias lá para contratar o Dorival Júnior, até conversar com o jogador de futebol para falar sobre o estado da grama do CT Joaquim Grava. Então, o Fabinho fazia tudo. O Marcelo Paz não vai fazer isso. Ele vai ser um diretor executivo de futebol. Tanto que o Corinthians está atrás de um gerente de futebol
para ocupar o cargo que é esse que o Fabinho Soldado fazia de relacionamento com os jogadores. Então o Corinthians teria 2 dirigentes, um executivo de futebol, que cuida das coisas mais altas, mais importantes, que mexem mais com o clube, e um que cuida mais do dia a dia ali do futebol no CT Joaquim Grau.